Existe um momento em que o ser humano simplesmente para, não porque encontrou todas as respostas, mas porque cansou das vozes de fora. Vozes que mandam, que exigem, que apontam o que falta. Mas no meio desse ruído, algo mais silencioso começa a surgir. Uma pergunta sutil, quase incômoda. E se tudo isso for uma ilusão? E se o que parece estar faltando for, na verdade, a lembrança de quem você já é? Neville Goddard não escrevia para agradar. Seus textos não massageiam o ego, não oferecem fórmulas fáceis. Eles incomodam, desinstalam certezas, porque partem de uma premissa radical. Você está criando a sua realidade agora, mesmo que ainda não tenha despertado para isso. E enquanto dorme, vive preso a um mundo moldado por medos herdados, crenças esquecidas, desejos que não são seus. Este vídeo não é sobre mágica, não é sobre manifestar objetos, pessoas ou cifras. É sobre algo mais profundo, despertar a consciência. Reconhecer que toda transformação externa começa no exato momento em que você deixa de repetir o que ouviu e começa a sentir o que realmente é. Se em algum momento você já pensou, por que nada muda, mesmo quando eu me esforço tanto? Talvez a resposta não esteja do lado de fora. Neville diria, nada muda fora até que algo mude dentro. Então respire e permita-se escutar com o coração aberto, porque hoje vamos atravessar um dos textos mais provocadores de Neville Goddard e entender de verdade o que ele quer dizer quando fala em despertar. Neville começa com um golpe direto. Você não é o que você pensa que é. O nome, o corpo, as funções sociais. Tudo isso compõe uma máscara, um personagem, mas o verdadeiro eu está por trás da ação, como uma tela por trás do filme. Segundo ele, a maioria vive identificada com o personagem, crente de que é a própria história, que conta sobre si mesmo. Eu sou ansioso, eu sou pobre, eu sou vítima. Essas definições repetidas cristalizam a consciência em formas limitadas, e sem perceber, a pessoa cria um mundo que confirma sua identidade. Para Neville, o mundo externo é reflexo do estado interno de consciência. Isso não significa que tudo é culpa sua. Significa que tudo é espelho. A partir do momento em que você acredita que está separado da fonte, começa o sonho da libertação. E a vida passa a ser reação em vez de criação. Esse é o primeiro ponto central de despertar da consciência. Você é o observador que dá forma ao mundo por meio daquilo com o que se identifica. Não é sobre agir mais, é sobre ser diferente. O despertar, então, não exige esforço, exige presença, exige desfazer-se das definições que você herdou e olhar de novo para si sem rótulos. Neville não fala de realidade como algo fixo. Para ele, tudo é estado de consciência. Medo é um estado, abundância é outro, amor também. E você, como ser criador, se move entre esses estados constantemente, mesmo sem perceber. Ele propõe, em vez de lutar contra a realidade atual, permita-se habitar internamente o estado do que deseja viver. Isso não se trata de fingir que está tudo bem, mas alinhar-se com uma frequência de ser que corresponda ao que você quer ver fora. Por exemplo, se uma pessoa deseja respeito, mas continua se colocando em posições de submissão, o estado interno ainda está preso a identidades de desvalorização. O externo não tem escolha a não ser refletir isso. A mudança, então, não está no esforço, mas na identificação com um novo estado. Neville insiste, sinta como se já fosse real, porque para a consciência o tempo não é linear. O que você assume como verdadeiro no íntimo, mais cedo ou mais tarde, se manifesta. Isso exige honestidade, porque não adianta visualizar algo que você, lá no fundo, não acredita que merece.
É necessário um trabalho interno profundo de limpeza de crenças e reconfiguração da identidade. O estado cria o fato, e você está sempre escolhendo, mesmo quando acha que não está. Outro ponto poderoso do livro é a metáfora do sono. Neville afirma que o ser humano vive adormecido, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele repete padrões, reações e decisões condicionadas como um sonâmbulo no palco da própria vida. Despertar, nesse contexto, não é adquirir algo novo, mas lembrar-se de quem se é. É parar de viver no piloto automático, movido por emoções reativas, e começar a observar, questionar, sentir com mais profundidade. O sono, segundo Neville, é sustentado pelo hábito, pelas narrativas que você repete sobre si mesmo e sobre o mundo. O despertar acontece no instante em que você rompe com a repetição, mesmo que por um segundo, e percebe que pode escolher diferente. Mas esse despertar não vem sem desconforto, porque enxergar a própria participação na criação da dor também pode ser um choque. É mais fácil culpar o mundo do que reconhecer que o mundo reflete aquilo que você sustenta dentro de si. E aqui entra uma reflexão importante. Você está disposto a abrir mão do sofrimento conhecido para entrar no desconhecido que liberta? No coração do ensinamento de Neville, há duas palavras que carregam um poder absoluto. Eu sou. Ele diz que tudo o que você afirma depois dessas palavras está sendo proclamado como verdade diante da vida. Eu sou incapaz, eu sou ignorado, eu sou amado. Não são frases inofensivas, são comandos. Segundo o livro, o eu sou é o nome de Deus em você. Não o Deus religioso, mas a consciência pura, criadora, que habita cada ser humano. Quando você diz eu sou algo, está vestindo esse algo como identidade. O perigo está em repetir afirmações que reforçam limitações, mesmo como piada, mesmo sem perceber. O eu sou não distingue entre brincadeira e crença. Ele obedece. Por isso, Neville propõe um exercício radical de atenção, vigiar tudo o que você declara sobre si mesmo. Esse ponto toca fundo porque confronta a nossa linguagem cotidiana. Quantas vezes você diz, eu sou azarado, eu sou esquecido, eu sou desorganizado? Essas frases parecem pequenas, mas constroem mundos. O eu sou é semente, e cedo ou tarde, brota. Mudar a vida, então, começa por mudar o que você afirma ser. E isso exige uma presença consciente a cada palavra. Por fim, Despertar da Consciência apresenta o que talvez seja o maior ensinamento de Neville. A realidade obedece àquilo que você assume como verdadeiro. A palavra que ele usa é assunção, um termo que vai além da crença superficial. Assumir aqui é sentir-se completamente uno com uma nova versão de si mesmo que o mundo ainda não reflita isso. Não se trata de forçar ou fingir, mas de cultivar internamente a experiência emocional de já ser e manter-se fiel a ela, mesmo diante das evidências contrárias. Isso é difícil, porque o mundo lá fora vai insistir em mostrar o oposto. Mas Neville é categórico. Se você permanecer estável no novo estado, o mundo inevitavelmente terá que se adaptar. Essa é uma visão que pede coragem, porque ela te tira do papel de vítima e te devolve o poder, com tudo o que isso implica. Mas talvez o mais importante de tudo, o despertar não é um evento. É um processo contínuo, um refinamento constante daquilo que você assume ser. E cada escolha, cada palavra, cada sensação conta. Despertar da Consciência não é um livro para quem quer atalhos. É para quem está pronto para se olhar de frente e perceber que, no fundo, nada está acontecendo com você, está acontecendo através de você. Neville Goddard não romantiza o caminho.
Ele mostra com clareza que o sofrimento muitas vezes persiste porque insistimos em identificar-nos com o velho eu. O eu que espera permissão, o eu que se sente à parte do todo, o eu que busca lá fora algo que só pode ser encontrado dentro. Mas a boa notícia é que o despertar começa no exato instante em que você para de reagir e começa a escolher. E essa escolha não precisa ser grandiosa. Ela pode ser silenciosa, interna, invisível aos olhos, mas real o suficiente para mudar a vibração do seu ser. Se esse vídeo tocou com algum ponto profundo aí dentro, deixe nos comentários. Qual eu sou você está disposto a abandonar e qual novo eu sou você deseja assumir daqui em diante? Sua resposta pode ser o primeiro passo para uma vida completamente diferente. Neville não está dizendo que será fácil. Ele está dizendo que é possível. E tudo começa com uma escolha silenciosa. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar da própria essência. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!